ex-ministros, chanceleres, intelectuais e integrantes de vários órgãos da América Latina enviaram uma carta à ONU repudiando os ataques da Rússia contra a Ucrânia e pedindo a suspensão do país das Nações Unidas. De acordo com o texto, dia após dia, o Kremlin faz chover bombas sobre cidades com o propósito de matar e aterrorizar os civis. O grupo composto por latino-americanos citou um relatório sobre a guerra, revelando que cerca de 85% das mais de 10.500 mortes de ucranianos foram causados por bombardeios, o que evidenciaria um padrão criminoso de comportamento e violação da Carta das Nações Unidas por parte da Rússia. Em resposta a essa carta e às recentes ajudas dos Estados Unidos à Ucrânia, Vladimir Putin advertiu o Ocidente e afirmou estar preparado para usar armas nucleares se for atingido por mísseis convencionais. Vamos girar com os nossos comentaristas. Dávila, queria te ouvir. Rússia estaria pronta para usar arma nuclear e, naturalmente, há uma movimentação de muitas nações, inclusive, fazendo esses pedidos e essas cartas formais à Organização das Nações Unidas. Que momento é esse que a gente está passando, hein, Dávila? Bom, primeiro, é bom saber que tem vozes sensatas na América Latina, porque se nós só olharmos esses discursos na ONU, parece que, exceto o Milei e o Boric também, que foi duro, o resto é um bando de irresponsável. Então, você vê que tem pessoas muito responsáveis, preocupadas com a situação da guerra na Ucrânia e que denunciaram a Rússia. E isso é muito importante. Pode não dar em nada, mas só de ter denúncias de peso de várias pessoas mostra que o mundo está incomodado com a invasão da Ucrânia, com a tomada de um território, de um Estado soberano protegido, deveria ser protegido pela ONU. Então esse é o primeiro ponto fundamental, é a comunidade internacional reagindo e cada vez dando mais voz a esse absurdo. Segundo, a conversa mais importante é o Zelensky que deve estar tendo agora com o presidente Biden. Porque o que o Zelensky quer? Ele quer usar, sim, os mísseis de médio alcance americanos para atacar a Rússia. E isso é fundamental. Já se mostrou que esses ataques ao território russo é a única forma pela qual podemos ter uma negociação na qual a Ucrânia consiga manter a integridade do seu território. Então, os Estados Unidos têm que deixar de ser molenga, tem que apoiar a Ucrânia integralmente e permitir que a Ucrânia utilize o armamento americano, principalmente os mísseis de médio alcance, para atacar a Rússia. É autodefesa, é o princípio da guerra justa. Não dá para esperar que a Ucrânia continue sofrendo bombardeios, ataques dos russos e cruzando os braços porque não pode usar determinados mísseis para atacar o território russo. Lógico que pode, tem que dar esse aval. Biden tem que ter coragem para dar esse aval. Terceiro ponto, o blefe da Rússia. A Rússia não vai usar arma nuclear, porque se ela usar arma nuclear, vai ter um grande problema. Ela vai perder o apoio do seu principal aliado, que é a China. A China, uma coisa é apoiar a Rússia e continuar deixando a Rússia guerrear com a Ucrânia. Para ele, ótimo, aumenta a dependência da Rússia à China, que para é um bom negócio, cria constrangimento no Ocidente que não consegue reagir à altura para defender a Ucrânia. Então esse é o mundo ideal para a diplomacia chinesa. Agora, usar arma nuclear é escalar esse conflito para outro nível, e isso vai criar enorme instabilidade. E o que a China menos precisa nesse momento é instabilidade, porque a instabilidade vai atrapalhar a retomada do crescimento econômico, e a China está tentando agora jorrar um monte de dinheiro para reaquecer a economia. Então, não acredito que Putin vai contra os seus poucos aliados e o seu principal aliado, que é a China, arriscar um ataque nuclear. E ele blefa muito, como já blefou várias vezes. Está na hora do Ocidente agir com firmeza, chamar esse blefe, dar as armas necessárias para a Ucrânia poder negociar melhor uma saída honrosa para ela, Ucrânia, que é o resgate da sua integridade territorial.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs novas regras para o uso de armas nucleares e muitas lideranças da América Latina repudiaram os ataques sucessivos que vêm sendo feitos pela Rússia à Ucrânia. Mota, vários aspectos, elementos que a gente precisa trazer e considerar nessa reflexão, por favor. Olha, os meus amigos da comunidade de inteligência e de defesa discordam do Dávila. Eles estão dizendo aqui que Putin não blefa. Eles estão dizendo aqui que provocar Putin pode dar início à Terceira Guerra Mundial. E que Putin só não teria sido mais agressivo com a Ucrânia até agora porque existe uma ligação histórica, né, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia nasceu praticamente ali em Kiev. Então, é isso que está restringindo o Putin. Mas se o Putin sentir necessidade de usar uma arma nuclear e tomar essa decisão, e depois? O que acontece? Qual é o próximo movimento? Diz a lógica que o próximo movimento é uma resposta da OTAN, que praticamente cercou a Rússia toda. E aí, onde é que esse conflito vai parar? Quando você provoca um adversário muito maior do que você tem que estar preparado para as consequências. Tem muita coisa difícil de explicar nessa guerra. Há muitos interesses por trás, há muito dinheiro sendo gasto com armamentos. Então, a gente deve resistir à tentação de fazer uma leitura muito simplificada da situação. Agora, me parece óbvio que se a Rússia quisesse acabar com essa guerra, ela já tinha acabado há muito tempo, né? Se a Rússia quisesse usar uma arma nuclear, nada impede a Rússia de usar uma arma nuclear, a não ser o receio das consequências que virão depois. Agora, se você autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance, essa guerra vai chegar no interior da Rússia. E aí, o que vai impedir a Rússia de usar armas nucleares? Essa é uma resposta que tem que ser pensada com muito cuidado. Inclusive, a gente tem que lembrar do que aconteceu naquele gasoduto no fundo do Mar Báltico, né? Acho que é no Mar Báltico, se eu não me engano, gasoduto que levava gás russo para a Europa e que tudo indica foi destruído numa operação de uma equipe de forças especiais da Ucrânia. Então, a capacidade agressiva da Ucrânia também não pode ser menosprezada. A gente tem que olhar essa situação com muita cautela.